Olá, gente, sejam bem-vindos para a aula de número 10, continuando a parte de sistema de nomeação. A gente vai, então, tratar das abordagens, né, desse sistema de nomeação. Na aula passada, então, a gente viu sobre os conceitos, né, nomes, entidades, identificadores, endereços. A gente falou e definiu sobre cada uma delas, né, onde o nome é um conjunto aí de bits ou de caracteres, né, que representam, né, referenciam uma determinada entidade. Então, eu tenho um nome que seria João, e eu tenho também os identificadores como CPF, né, o RG, que corresponde, então, aos identificadores que me referenciam. Tá? Assim como também tenho o quê? Tenho um endereço, né? Um endereço de correspondência, um endereço comercial e assim por diante. Então, atribuindo esse conceito aos sistemas distribuídos, a gente tem o quê? Tem o identificador do processo, o endereço do processo, o endereço do processo, o qual a gente utiliza para quê? Para referenciar esse processo. Tá? Então, aí existem o quê? Há vários tipos de sistema de nomeação. A gente viu o sistema de nomeação, que é o sistema de nomeação simples, né? E na aula de hoje, então, a gente vai ver a estruturada e a nomeação aí que é baseadas aí em atributo, né? Bom, quanto à nomeação simples, a gente vai terminar de falar sobre dois mecanismos, que seria a localização nativa e a de DHT. Tá? Ambos são amplamente utilizados, né, para o primeiro para a parte de mobile IP, né, ou seja, em computadores móveis, servidores móveis, que são dotados de quê? São dotados aí de um endereço IP. E o segundo são também bastante utilizados para redes aí P2P, onde ele possui o quê? Possui um mecanismo aí de hash, tá? Distribuído para fazer o quê? Para fazer aí a identificação dos nós, né? Baseado nos endereços aí IPs. Tá? Então, primeiramente, localização nativa, né? Na localização nativa, essa abordagem, né, de nomeação simples é utilizada para quê? Utilizada para suportar entidades o quê? Entidades móveis em redes de grande escala. Então, se eu tenho um servidor móvel, tá? Um servidor que seria móvel, tá? Esse servidor, ela vai possuir o quê? Vai possuir um IP que a gente chama de um IP o quê? Não um IP dinâmico, mas um IP que a gente chama aí de um IP permanente, tá? Um IP permanente, tá? Para que a gente possa, então, referenciá-lo. Tá? Lembra endereço. Endereço é o quê? Endereço é o nome, tá? Um ponto de acesso que a gente utiliza para quê? Para referenciar uma determinada entidade. A entidade aqui seria o quê? Seria o servidor. Tá? Servidor. E aí ele possui IP permanente. Por que ele possui IP permanente? Ora, se eu quero acessar um serviço, esse serviço, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter um endereço permanente para que eu possa, então, memorizar e utilizar o quê? Utilizar aquele endereço. Se eu tenho um local, um supermercado, onde eu normalmente comprava produtos alimentícios, tá? Vamos dizer assim, japoneses, e eu quero encontrar essa mesma loja, eu vou para onde? Vou para aquela loja para realizar a compra. Então, aquela loja seria desejável que ela tivesse o quê? Que ela tivesse um endereço permanente. Se muda bastante de endereço, fica difícil para os clientes localizarem. A mesma coisa acontece aqui também. Tá? Eu tenho que ter um endereço permanente de um servidor móvel para que esse servidor, então, possa ser o quê? Possa ser localizado. Tá? Então, essa nomeação que a gente chama de localização nativa é uma forma de monitorar a localização corrente de uma entidade. Que entidade? Um servidor móvel. Tá? Esse, então,
é o que? Essa é a pegada do servidor da localização nativa, utilizando o que a gente chama de nomeação simples, né? Então, aí tem várias nomenclaturas aqui. Tá? Tem uma nomenclatura aqui que a gente chama de localização nativa, ou rede nativa. A rede nativa, ou a localização nativa, ou o endereço nativo, é um endereço um endereço de telefone, pode ser, que eu utilizo quando eu quero encontrar um velho amigo meu. Então vamos pensar assim, se eu quero localizar um velho amigo meu, o que eu faço? E não tenho mais endereço, o que eu faço? Eu ligo para a casa dos pais dessa pessoa, que era onde ele morava. E quando eu ligo para a casa deles, que é a rede nativa, né, ou a localização nativa, os pais deles me passam o endereço corrente desse amigo meu. Tá? Então, essa é a mesma pegada aqui na localização nativa. Tá? Eu tenho o quê? Nesse sistema aqui de localização nativa, usando o Mobile IP, tá? Eu tenho um host móvel, tá? Esse amigo móvel aí, que usa o quê? Que usa um endereço fixo. Tá? Ou seja, ele tem um endereço fixo, mas eu não sei localizar esse endereço. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego o endereço nativo dele e de lá eu consigo o quê? Eu consigo capturar o endereço corrente atual. Tá? Toda a comunicação, então, vai inicialmente para o agente nativo, ou seja, a comunicação inicialmente vai para onde? Vai para a casa dos pais dele inicialmente. Depois os pais deles podem, então, reencaminhar para quem? Reencaminhar a mensagem ou a correspondência para quem? Para o filho, para o endereço onde ele se encontra. Então, aí tem várias nomenclaturas. A primeira coisa é um endereço que a gente chama de Care of Address. Muito comum, principalmente porque a gente tem o que? Hoje em dia tudo é Wi-Fi, Mobile IP, então isso é bastante comentado, né? Então, a gente tem o que? O Care of Address. Esse Care of Address é o endereço que uma entidade recebe quando ele visita uma determinada entidade. Então, assim, se eu vou para os Estados Unidos e resolvo utilizar um nome mais fácil para eles entenderem e para eles pronunciarem, o que eu faço? Eu pego um endereço ou um nome, tá? Uma referência para mim, que a gente chama aí de Care of Address. Esse nome é um nome que é fácil para eles entenderem. Então, o Jó pode virar o quê? Eu me batizo como John. E lá fica mais fácil para quê? Para eles manusearem esse endereço. E informo que o meu nome, John, tá? E informo o quê? Informo o telefone do John por causa dos meus pais. Todos os amigos que quiserem entrar em contato comigo, tá? Os meus pais vão passar esse número de telefone na rede visitada, tá? Ao mudar de rede, ou seja, mudou de endereço, eu mudo de nome e mudo também de quê? Da forma de acesso, ou seja, o meu telefone. Tá? Então, esse Care of Address seria o quê? Seria o número de telefone atual nos Estados Unidos, onde estou residindo temporariamente. Tá? Então, não esqueça, esse Care of Address é um endereço temporário, IP, que é atribuído a um host móvel que se encontra numa rede aí visitada. Se você utilizar o IPv4, um único endereço IPv4, ele é o quê? Ele é compartilhado por todas as pessoas que visitam. Todos os brasileiros que estão visitando os Estados Unidos recebem o quê? Recebe um determinado endereço de telefone que vai referenciar o quê? Vai referenciar todos esses brasileiros. Por que eles compartilham? Por causa da escassez de endereços IPs. Tá? Se for IPv6, aí se for o IP versão 6, então temos o quê? Temos vários endereços IPs disponíveis agora. Tá? Nesse cenário, uma rede, um dispositivo, uma entidade que está visitando pode receber um único Care of Address. Tá? Porque existem o quê? Existem vários endereços IPs disponíveis, né?
e que podem ser atribuídos para todos os hosts móveis que visitam essa rede visitada. Tá? Ok, gente? Então, care of address, conceito importante. Tá? Então, esse care of address, ele é registrado na rede nativa. É aquilo que eu falei, se eu mudo para os Estados Unidos, eu aviso para os meus pais, para que os meus pais avisem para os amigos que me procurarem que o meu novo endereço é X, nos Estados Unidos. Tá? Então, isso é o registro que ele faz. E quando o agente nativo ele vai receber um pacote para o host móvel, se ele se encontra na rede local, o pacote é repassado. Se não, faz uma tunelação. Tá? Nesse formato aqui. Tá? Então, vamos dizer assim, se eu tenho aqui, assim que funciona o IP móvel, tá, gente? O IP móvel é o quê? O IP móvel é a camada de rede dos dispositivos móveis na pilha de protocolo TCP/IP. Tá? Então, você tem a camada de aplicação, camada de transporte, IP móvel e o Wi-Fi embaixo. Tá? Importante. Tá? Então, a rede, digamos assim, que tem um amigo meu que queira encontrar ou ter o meu acesso, conversar comigo por correspondência. Né? Então, o que ele faz? Ele manda a correspondência para quem? Para a minha residência, para a residência dos meus pais, onde eu morava. O que meus pais podem fazer? Tem duas opções aqui. Os meus pais podem pegar, tá? E os meus pais podem passar o telefone para esse amigo meu, dizer, olha, ele mudou. Agora ele está Estados Unidos. Tá? Ou os meus pais podem fazer o quê? Podem mandar a correspondência direto para quem? Para mim. Tá? A primeira correspondência. As próximas correspondências são enviadas por quem? São enviadas diretamente para quem? Para o hospedeiro aí, tá? Que se encontra móvel. Tá? Então, vou repetir aqui, gente. Cliente aqui, ó. Vamos colocar aqui, cliente. Um amigo meu me procura e envia uma correspondência para a casa dos meus pais, porque é o único endereço que ele possui. Meus pais podem ter duas opções. Um é enviar para o meu amigo, dizendo, olha, ele mudou, foi para os Estados Unidos. A segunda opção é enviar o quê? Enviar a carta para quem? A correspondência diretamente para mim. Agora, vamos voltar aqui para o aspecto aí de quê? De sistema distribuído. Num sistema distribuído, um host que se encontra móvel, ele estava aqui, agora ele está aqui. Tá? O que um cliente ele vai fazer? O cliente, inicialmente, ele vai enviar o pacote para a rede o quê? Nativa. Tá? A partir disso, a rede nativa, ela pode fazer o quê? Ela pode enviar o endereço corrente para o cliente ou pode, tá, enviar o pacote para onde? Pode enviar esse pacote para quem? Para o hospedeiro. Tá? Então, o que ele faz é assim, o agente nativo recebeu. Então, ele envia o quê? Envia a nova localização, o endereço da nova localização, e o primeiro pacote ele envia já diretamente para quem? Para o hospedeiro. Tá? Então, assim que se processa o quê? Assim que se processa o Mobile IP, né? Usando o mecanismo aí de localização nativa. Aí tem várias desvantagens. Né? Para se comunicar com uma entidade móvel, em primeiro lugar, ele precisa o quê? Contactar a nativa. Pode estar num local totalmente diferente. Né? Aí tem o quê? Tem uma latência. O que é essa latência? Retardo. Tá? Tem um overhead aí de tempo para realizar essa comunicação. Tá? E tem que assegurar que o mecanismo de localização nativa sempre vá existir. Tá? Se a entidade decide, né, mudar permanentemente, essa localização nativa também, obviamente, ela deve o quê? Ela deve alterar. Segundo o último mecanismo aqui do DHT. Esse mecanismo do DHT a gente viu na disciplina de redes, é uma tabela hash, que é distribuída, que provê o mecanismo para quê? Para identificar o acesso às entidades. Né? Ela fornece aí mecanismos para armazenar valores nos nós, né? E
pode-se o quê? Pode-se, através dessa tabela, posteriormente, acessar, tá, os nós baseados o quê? Baseados nessa estrutura em forma de anel que eles vão, então, criar. Tá? Então, normalmente, tipicamente aí, né, normalmente a gente passa o quê? Passa um hash aí no endereço IP para o quê? Para o espaço aí de nomes. E as operações que são realizadas são essas duas aqui, né? O store e val. Então, store, a chave, tá? E com valor, e o valor posteriormente é lido a partir do quê? Lido a partir da chave que é repassada aí, uma das chaves que é utilizada, então, seria o endereço IP. Tá? Bom, então, falamos aí de nomeação simples, tá? Existem vários mecanismos aí, o mecanismo da localização nativa, utilizado aí para mobile IP, do DHT, que é utilizado então para redes aí P2P distribuídas usando a tabela hash, né? E existe também a nomeação estruturada, que possui o quê? Possui uma estrutura. Nomeação simples eu falei para vocês, é uma nomeação que você olha o endereço, você não tem como dizer onde ela se localiza, né? Não tem uma estrutura, né? Enquanto que aqui na estruturada possui o quê? Possui um sistema de nomes, um alias e tudo pronto para facilitar, né, a localização desses dispositivos. Então, nomes simples, como eu falei, não são convenientes, né? Sistema de nomeação comumente suportam o quê? Nomes estruturados. Exemplos disso seriam o quê? Nomeação de arquivos, hosts assim, na internet. Tá? Então, estruturado. Exemplo, DNS. Né? O endereço host de um dispositivo com o DNS correspondem os dois juntos ao quê? A uma nomeação que a gente chama de estruturada. Assim como a nomeação estruturada, esse mecanismo aqui, ela vai possuir o quê? Vai possuir um espaço de nomes definido. Tá? Então, um espaço de nomes que vai dizer como é que os nomes elas devem se comportar. Tá? Então, vamos dizer assim, se é um japonês, ela tem o quê? Tem um nome mais curto. O chinês tem um nome mais curto ainda. Tá? E assim por diante. Então, existe o quê? Existe esse espaço de nomes aqui que corresponde ao quê? Corresponde à forma como os nomes são atribuídos. Né? Exemplos de espaço de nomes incluem o quê? Incluem nome de caminho absoluto, onde o primeiro nó no caminho é o quê? A raiz. Então, você começa a partir da raiz e tem o quê? E tem esse arquivo. Ou nome relativo. Então, o primeiro nó pode ser o quê? Pode ser qualquer diretório. Né? Então, aqui a gente tem, se for começar daqui, a gente tem o quê? A gente tem um nome, né? A gente tem que colocar o /home, etc, etc, até chegar no diretório e no arquivo corrente. Se for um nome relativo, então ele começa onde? Começa do diretório corrente onde ele se encontra. Tá? Então, todo esse tipo de estrutura existe na nomeação estruturada. Assim como espaço de nomes, a gente também tem o quê? A gente tem também aqui uma resolução de nomes. Como eu disse, resolução seria o quê? Seria resolver, né? Seria traduzir um nome. Então, quem é que possui esse endereço IP? Esse endereço IP pertence ao quê? Pertence à Unicamp, pertence à USP, pertence à Univesp e assim por diante. Né? Então, tem uma resolução de nomes que essencialmente seria o quê? Seria essa tradução, né? Como estou falando aqui, então o DNS é um dos exemplos de softwares que fazem o quê? Que fazem essa resolução. Tá? Mas, inicialmente, a gente precisa o quê? A gente precisa saber como resolver esse nome. Por exemplo, se eu te passo um telefone como esse aqui, eu sei que esse aqui é o quê? Uma ligação internacional, esse 55 aqui corresponde ao quê? Corresponde ao Brasil. E esse 11 aqui corresponde, então, ao quê, gente? Corresponde ao código de área, né? Mas para isso eu sei fazer isso, né? Eu sei fazer essa resolução, porque eu já tenho o quê? Eu já tenho espaço aí de nomes e como é que ela é o quê? Como é que ela é fechada, né? Então a gente tem o que a gente chama de um mecanismo de fechamento. O mecanismo de fechamento, tá? Eles são implícitos, tá? Na resolução, no contexto da resolução de nomes que está ocorrendo, né? Mas que ela deve o quê? Ela deve indicar como e onde a resolução de nomes irá iniciar. Tá? Mesma coisa, né? Aqui e aqui também. Tá? Então, eu sei que esse aqui é um endereço web, sei que esse aqui é no Brasil
e sei como separar, né? Eu sei que esses pontos aqui separam o quê? Separam os servidores. Assim como eu falei para vocês, aqui eu estou separando, né? Eu tenho um mecanismo de fechamento que eu separo os dois, cada um dos dois dígitos, e aqui eu tenho o quê? Os 4 dígitos, corresponde ao prefixo, aqui o sufixo, né? Então eu tenho o quê? Tenho um mecanismo de endereçamento aí, que possui um sistema aí que a gente chama de fechamento. Tá? Assim como eu tenho um alias, né? O alias seria o quê? Seria um apelido que eu dou. Né? Então, um João normalmente pode virar um Jó e assim por diante. Mas os dois referenciam o quê? Referenciam a mesma entidade. Então isso a gente chama de quê? De um alias. Né? Tem um alias com um aspecto aí hard, né? Onde essa informação, né, do alias é informado no inode, e a gente tem também o soft, né? Onde esse mecanismo não é informado nos inodes. Né? E finalmente a gente também tem o quê? Finalmente a gente tem também como interagir com espaços de nomes diferentes. A gente trabalha no NFS, Network File System, a gente tem como puxar, por exemplo, todo esse conjunto aqui, tá, para cá, e essa aqui virar o quê? Essa aqui virar, então, o MBox. Tá? Isso é permitido num ambiente como o Linux, né, um sistema distribuído suportado pelo Linux, né, onde a gente chama esse mecanismo aqui de o quê? Um sistema aí de mounting, né, de montagem. Né? Bom, gente, então esse aqui, essencialmente, são o quê? São os aspectos, tá, que eu falei para estruturar o quê? Para estruturar um sistema de nomeação. Existe um sistema de nomeação simples, onde a gente olha e não tem ideia de que entidade ela corresponde. E aqui a gente tem um sistema de nome mais estruturado. Tá? Então, concluindo aqui, a gente falou aí das abordagens aí de nomeação, nessa aula de hoje, né? A gente terminou falando do sistema de nomeação estruturado e iniciamos falando do sistema de nomeação simples, né? As abordagens simples, e finalizamos aí com os mecanismos mais estruturados, que são voltados aí também para identificar e acessar os arquivos. Né? Próxima aula, a gente vai falar então sobre os mecanismos aí de sincronização e espero vocês então para lá. Muito obrigado pela atenção. Até lá.